Bom dia, minhas flores. Bom dia, minha florzinha. Bom dia, Silvana, seja bem-vinda. Eu preciso que você me diga se tá me ouvindo, se tá me vendo, se tá tudo bem. Vamos lá. Essa linda manhã de quinta-feira. Essa quinta-feira maravilhosa, porque tá tudo perfeito. Obrigada, minha lindeza, obrigada. Essa quinta-feira é maravilhosa. Bom dia, Luci, bom dia. A fé na oração, olha só. Rosa, bom dia. Seja bem-vinda nessa live. Eu espero que vocês estejam me vendo bem, me ouvindo bem. Hoje é uma quinta-feira maravilhosa, o dia tá gostoso aqui. Choveu muito, São Pedro abriu todas as comportas e mandou chuva para nós. Graças a Deus, porque isso é maravilhoso. Bom dia, Magnólia, bom dia, seja bem-vinda. Gente, hoje aqui nessa live, primeiro que eu vou ter uma convidada especial, a Luci, tá? Em um determinado momento eu vou chamar ela, vai entrar, ela já está aqui na live com a gente. Ela vai contar uns testemunhos muito interessantes que é bem bacana para você que já é artesã da fé, você que já faz terços, você que já é trançadeira de pétalas de rosas, ou você que não é e que pensa em aprender, em fazer o seu próprio terço de pétalas de rosas. E é sempre bom nós sabermos e nós conhecermos e termos outras referências além daquela que você está aqui vendo, que sou eu. E eu sou quem? Eu sou Rose Benvenuto, eu sou designer em terços, em novos produtos, novos projetos, artigos religiosos. Eu tenho mais de aproximadamente 20 anos que eu trabalho nessa área, nesse ramo, no desenvolvimento de terços e projetos de artigos religiosos católicos. E me foi me dada a missão, eu recebi vários presentes aí, digamos, de Nossa Senhora, sim, para ter isso como uma missão. O que é missão? A palavra em si de missão deriva de mission. É quando alguém te dá um encargo para cumprir alguma coisa. E o missionário é aquele que executa aquela missão. Que foi o que eu falei outro dia na live, eu acho que foi de terça-feira. Eu fiz uma live falando sobre missão. E aí, se você está aqui porque algo te interessa, porque algo te puxa para cá, quando nós falamos terços de rosas, eu sou apaixonada por terços. Olha, eu vou mostrar para vocês um terço especial que eu tô fazendo, é um modelo novo. Ó, ele vai pro meu catálogo de 2023. Dá uma olhada, gente. Vou tentar chegar bem perto. Esses daqui são cristais mel. É o cristal flat. Esse é um cristal já bola, todo diferenciado, tem os acessórios. E aqui tem um cristal de 10 vermelho, mas jateado com groselha. Não sei se vocês conseguem ver o tom de groselha. Olha que lindo esse terço. A medalha Mãe Rainha, é a nossa rainha. Olha só que linda. E olha a cruz que tem aqui. Tem um strass lindíssimo. Esse strass aqui é da Swarovski. Ele é Swarovski mesmo, é muito lindo. É um Swarovski groselha, ele não é um tom vermelho, ele é bem diferenciado. Então essa peça aqui é uma peça diferenciada para um cliente que me pediu. E ele é lindíssimo, mas ainda não está pronto. Aqui ainda vai acontecer muitas coisas, ele está em projeto. Se eu der uma forçada aqui nesse strass, ele vai cair. Ele vai cair porque esse daqui é só um protótipo, é algo que eu estou desenvolvendo. Mas ainda precisa de muitos acertos, tá? Então, eu sou apaixonada por terços. E você? Você é apaixonada por terços? Você gosta de fazer terços? Ou você não faz e está procurando algo assim para fazer? Escreve aí para mim, manda um recado e me diga que depois eu te respondo agora e depois nos comentários, para quem vê a live depois, eu também respondo, tá bom? Eu respondo para você.
E você escrevendo, se você é apaixonada, eu sim sou apaixonada por terços, eu gosto muito por vários motivos. A princípio eu pensei que eu falei assim, eu vou fazer uma renda extra, uau, e vou ganhar muito dinheiro com isso. E de fato eu ganhei, e não foi renda extra, minha renda principal, porque faz 20 anos que eu vivo de terços. Assim, trabalhando nessa área de artigos religiosos católicos, mas especificamente em terços. Eu sou designer de terços e faço isso daqui, tá bom? Para viver já tem 20 anos, desde quando eu morei na Itália, voltei de lá para cá e eu empreendi nisso daqui. Obrigada, Magnólia, bom dia aí, Thiago. Cheiro de rosas, oi, bom dia, lindeza. Bom dia, Rosângela, bom dia, Eliane, sejam muito bem-vindos. Aí, a Magnólia gosta de fazer terços, é isso mesmo. Eu amo fazer terços, a Eliane dizer, sinto muito amor por Nossa Senhora, maravilha. Gente, é bom demais, eu gosto muito porque tem um significado muito específico. O terço é cristológico, você contempla a vida de Jesus. E na verdade não somos dessa vida, mas é aqui que nós temos que aprender, é aqui que nós temos que crescer, é aqui que nós temos que evoluir. Nós somos do reino, de outro lugar. E nós estamos aqui para aprender. Isso daqui contempla o grande amor, a grande história de amor de Jesus para conosco. E de perdão também. Então o terço, ele é muito profundo quando você contempla, quando você reza e quando você sente ele. E por que o terço de rosas? Ele é tão diferente. O porquê que será que ele é assim tão surreal, como está dizendo aqui Eliane, como ele é? Por quê? Por qual motivo? O que acontece com isso? O que acontece com esse terço, Rose? E que ele mexe tanto com as pessoas. Qual a importância, né? Que eu falei, a importância. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância dos terços de rosas. Depois eu vou chamar a Lucy para participar da live aqui com a gente, tá bom? Então, se a Lucy estiver por aí, só manda assim, oi Rose, tô por aqui. Se você tem no seu coração um desejo muito forte de aprender a fazer terços, eu super que indico. Se você já faz e quer aprender a fazer o terço de rosas, eu mais que indico ainda. Mas vamos lá para a importância do terço de rosa, gente. Quero pedir para você, compartilhe a live, se inscreva no nosso canal lá no YouTube. Eu vou estar fazendo alguns terços também, terço Sagrado Coração de Jesus. Vou estar fazendo alguns modelos de pulseira que já era para ter feito na semana passada, mas eu estava assim com muito trabalho. No começo do ano foi muito corrido, muito difícil, está sendo ainda com várias tarefas. E eu vou estar fazendo lá e publicando no YouTube novos modelos incríveis, diferenciados, assim como esse também, esse que eu fiz. Eu vou estar publicando várias coisas que vale a pena e você está conferindo, tá bom? Mas no YouTube. E compartilhe a live para que outras pessoas que se identifiquem, que queira viver de terços, que queira aprender o terço de rosa e que queira fazer realmente essa conexão, porque o terço de rosa, ele é especial. Você pode fazer todos os terços, mas o terço de rosa, sim, é importante. Por que ele tem importância? Vamos falar a primeira parte da parte física, mas não do terço. Vamos pegar um objeto, por exemplo, pega-se um sapato ou uma sandália que você tem aí. Você imagina. Você quando pega uma sandália, ou você vai numa loja comprar uma sandália, ou você vai comprar assim, um sapato, o que você logo pensa? Nossa, eu quero um designer legal, mas que seja super confortável. Então você compra um sapato, você compra uma sandália linda, você analisa, você vê uma, vê outra, vê outra, vê outra, até você escolher aquela sandália que você gostou muito. E para os homens aí, no caso, um sapato. Você pega esse sapato, coloca no seu pé. O que você espera? Que ele te traga um conforto? Que ele te traga assim, nossa, bonito, né? Tô me sentindo uau com esse sapato, tô me sentindo uau com essa sandália, bacana, gente. Então, na parte física, quando você vê um objeto, você analisa assim, que você compra aquilo, você quer aquilo para você, pensando no conforto. E se você compra e é confortável, aqueles sapatos super confortáveis, como os Aflex, aquela coisa toda, é super bacana. Você tem uma experiência, o quê? Agradável. Agora, quando você compra um sapato e não sei porquê, aquela costura interna do sapato pega no teu calcanhar, ou pega no dedinho, ou pega no dedão,
E aí forma aquela bolha. E aí começa a machucar. E aí não sei o que tem. E aí você vai tendo experiências o quê? Ruins. E aí o que você fala? Nossa, esse... Aí você associa o modelo do sapato, a marca do sapato. Ah, não, isso daí não presta. Não, isso daqui, nossa, eu comprei, que horror. Não, isso daqui não dá certo. Então, a importância daquele sapato, daquele produto que você está comprando, você vai dar de acordo com a sua experiência. Então, vamos supor que você, por exemplo, a experiência de ter um chinelo. Nossa, eu tava com o sapato pegando no meu pé de um jeito, eu comprei um chinelo, uau. O chinelo era daquele jeito que eu gostava, rústico, embaixo, confortável. E isso me trouxe o quê? Uma sensação de alívio, de prazer. Então, você associa aquela marcas, aquela situação ali, uma experiência agradável de ter o chinelo no momento que você precisava, tá? Então, a importância. Aquilo ali realmente é importante. Rosas, né? Como é que você vê a rosa? Se você começa a enxergar o sapato, traz beleza. O carro traz o quê? Qual a funcionalidade do carro? De você andar, de trazer um conforto, de trabalho. Só que tudo isso, todos os materiais que você olhar ao seu redor, uma caneta, tem a sua funcionalidade, tem a sua importância, mas tem algo também que nos traz uma mensagem, algo que fica subjetivo, que você não presta atenção, mas que vem de uma forma, vem no consciente para o inconsciente, te traz o quê? A experiência que você vive com aquilo e de acordo com a experiência você vai dar o quê? Uma importância. Assim é para as sandálias, os sapatos, os objetos, a tua casa, as suas experiências, as flores. Como é que você enxerga, por exemplo, as rosas? Qual o sentido? A rosa você pode falar, nossa, que linda! Faz bem aos meus sentidos dos olhos, meu sentido do olho, o olhar. Tô olhando, que linda! Nossa, é perfumada? Quando você sente o cheiro, o perfume, o que é? Que te traz no olfato o bem-estar. Nossa, que agradável, que agradável. O que mais a rosa pode te proporcionar? Qual a experiência mais que as rosas vão te trazendo? Então, isso vai de acordo com a experiência. Ah, eu tenho lá no meu quintal um roseral que minha mãe plantou. Que interessante. Então você tem um carinho por aquilo, te gera um sentimento. A noiva que casa com um buquê de rosas. Gente, a experiência dela foi única. Casou na igreja, entrou com aquele buquê lindo, maravilhoso. Então, nós temos a rosa. Eu não sei como você enxerga as rosas hoje, mas eu enxergo que você pode pegar as rosas e você pode transformar em uma experiência maravilhosa que te vai marcar. Hoje eu enxergo que se você pegar as rosas e você transformar ela em um terço e te gerar uma conexão com Deus, é maravilhoso. Rosas existem muitos sentidos. Isso vai de acordo com o sentido que você dá para ela. Por exemplo, vocês já ouviram dizer que uma senhora recebeu um milagre? Você acredita que na hora que ela recebeu um milagre, cheirou maçã? Gente, eu nunca ouvi dizer isso, que uma pessoa recebeu um milagre com cheiro de maçã. Lógico que tem Padre Pio, que é uma exceção, que tem todos os perfumes de Padre Pio. Mas, geralmente, digamos, 85%, 90% de pessoas que relatam milagres em sua vida ou em vida de outras pessoas tinham perfume de rosas envolvidos. Rosas é o símbolo da Virgem Maria, é o símbolo do amor. Então, existem várias experiências envolvendo, sim, o perfume de rosas e seus significados. Agora, você imagina você pegar algo e transformar num terço de rosas. O que o terço, as rosas te traz um significado? Pode ser beleza, físico, no tato, nesse sentido. E no seu sentimento? O que ela pode te proporcionar? Hoje você vê a rosa, você tem um sentimento, mas quando você passa pela experiência de transformar ela em um terço, vai te gerar um sentimento incrível e novo. Um sentimento maravilhoso. 80%, 90% das pessoas que têm passado com essa experiência, que eu tenho conversado com essas pessoas, 90%, cada uma
muitas sentem as mesmas coisas, outras sentem sentimento de capacidade, outras veem como um milagre, outros veem mudanças no seu comportamento, na sua vida. Muitas coisas acontecem, é um terço místico, curas e libertações, milagres. Eu tenho inúmeros relatos e aos poucos eu tô começando agora para trazer pessoas que relatam os resultados de fazer o terço de rosas. O que te proporcionou? Qual janela abriu? Qual porta? O que aconteceu depois que começou a fazer o terço de rosa? Como que foi? Qual o significado que teve para tudo isso? Então, existe toda uma mística em cima das rosas, em cima dos terços. E deixa eu ver se a Lucy tá por aqui. Eu queria chamar a Lucy. Se tiver por aí, me manda um oi. Eu vou convidar... Deixa eu ver se tem a Lucy aqui. Lucy, eu queria que você mandasse um oi para eu te chamar aqui ao vivo, que eu gostaria que você relatasse as suas experiências com rosas. E isso vai ser muito importante. Por quê, gente? Porque eu preciso que você entenda o significado aqui. Você entenda qual é esse significado, o significado do terço de rosas, que hoje você enxerga de uma forma, e aí você vai dar um novo significado. Aí, tô te mandando aqui. Eu mandei para você, Lucy, um convite para você entrar aqui ao vivo, ver. Vai abrir uma janelinha aí, você clica em aceitar. Ou você mesma também pode mandar aí, pedir para participar. É embaixo. Não sei se você está localizando. Enquanto a Lucia aí vai se localizando, gente, eu quero dizer para você que está querendo entrar no grupo de trançadeiros de pétalas de rosas, que é um trabalho novo, é um trabalho que ainda está sendo divulgado, está sendo propagado. Então, você vai passar por novas experiências e vai criar... Deixa eu ver. Aqui, deixa eu ver... Lucy, eu aceitei, só que eu acho que não sei, passou, Lucy, eu mandei para você de novo. Bom dia, bom dia. Lucy, eu tô te vendo, é só você virar a câmera para você. E aí nós vamos conversar um pouquinho. Espera um pouquinho. Tá bom. Vou tentar virar a câmera aqui. Isso. Virou? Não. Não, né? Não. Aí que eu vou continuar aqui falando com o pessoal é o seguinte, gente, que se você já trança terço ou não, ou se você procura algo novo para a sua vida, você vai encontrar algo maravilhoso, uma conexão incrível, não só essa transformação, mas é uma transformação também interna, é um olhar interno, porque quando você entende isso, você começa a mudar juntamente. Isso, aí que eu ia falar. Só abaixar um pouquinho para eu ver o seu rosto. Tá. Ah, bom dia, lindeza, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tenta abaixar um pouquinho mais a câmera para eu ver um pouquinho melhor você, que eu tô vendo. Ah, isso! Gente, eu vou pedir agora para Lucy se apresentar, falar o nome dela, de onde ela é. Conta aí pra gente, Lucy. Bom dia, salve Maria, graça e paz. Amém. Então, eu sou da cidade de Lençóis Paulista, interior de São Paulo, né? E como eu comecei, Você né? já fazia terços antes? Não, eu não fazia terço nenhum. Nunca fez? Não, nunca fiz. Eu já trabalhei muito com artesanato, mas assim, os artesanatos que eu trabalhava é só para casa, sabe? Só para um hobby. Era um hobby para mim, artesanato. Tá, mas assim, Lucy, deixa eu te perguntar uma coisinha. Você nunca fez um terço, seja de linha, no alfinete, trançado, com alicate? Não, nunca tinha feito terço nenhum. Ok.
Então, e aí, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar muito cedo e me aposentei cedo. Só que logo que eu me aposentei, a minha mãe começou com problemas de saúde, né? Entendi. Então, eu tive que, praticamente, que eu tinha um sonho, assim, de quando eu aposentasse, fazer alguma coisa, mas aí eu tive que abrir mão de tudo isso e cuidar deles. E foi por vários anos, até que minha mãe ficou acamada, tudo. Aí, no tempo que a minha mãe estava acamada, e a minha mãe só queria eu no quarto todo momento com ela, e a gente rezava muito, né? E eu pensava assim, eu rezava, pensava assim, como eu tinha bastante missão, continhas que eu fazia artesanato, eu falava, nossa, eu tenho tanta continha, eu poderia fazer terços e distribuir na igreja para divulgar a oração do rosário, que é tão importante, né? Eu ali com a minha mãe na cama e eu pensando. Aí a minha mãe veio a falecer, né? Aí eu fiquei com meu pai mais 2 anos, aí também cuidando dele e fazemos artesanato, assim, e ficava aqui em casa, cuidando dele. Depois ele veio a falecer também. Aí, quando ele faleceu, eu falei, meu Deus, e agora? Ficou um grande vazio na minha alma, sabe? Porque a minha vida era cuidar dos dois há anos, né? Antes trabalhava e depois passei a cuidar deles. Aí ficou um grande vazio. Eu falava assim, o que eu vou fazer? Mas eu falava assim, agora eu vou fazer os terços. Mas nunca tinha iniciativa de começar a fazer os terços. E ficava na cabeça, eu preciso fazer o terço. Eu ia na igreja e falava, nossa, bem que eu poderia ter feito um terço, pelo menos trazer um terço, largar aqui na igreja. Né? Mas isso não vai acontecer. Só que isso foi pouco tempo, porque veio a pandemia. Verdade. E aí, quando veio a pandemia, aí a gente teve que ficar em casa. E eu, assim, eu via muita televisão, sabe? Sim. Lia, assistia filme, isso e aquilo. Aí eu peguei versão por televisão. Foi me dando uma angústia de ver televisão, um mal-estar. Aí eu desliguei a televisão e ficava no silêncio total da casa. Que eu não queria ver, não queria ouvir mais nada. Ficava no silêncio total da casa. Sim. Aí eu comecei a fazer a novena. Chegou a época, né, em outubro, da Santa Terezinha. Eu falei, vou fazer uma novena para Santa Terezinha. E eu ficava ali, eu fazia crochê, lia, assistia alguns filmes. Comecei a assistir muito filme de santo, rezava a missa, o terço. Isso daí eu acompanhava na televisão. Só um minutinho, Luci. O período da pandemia foi um momento que as pessoas se voltaram muito para a oração, para Deus, em uma busca e um conforto, né? Que trouxe muita angústia para as pessoas, né? Então, e aí eu ficava aqui. E mesmo porque minha família é muito grande, e a gente é muito unido, e a gente se via diariamente, e se reunia aqui. Aí, meus pais faleceram, e depois veio a pandemia, eles deixaram de vir aqui. De vez em quando, eles passavam aqui pela minha casa, mas a gente falava através da janela, ele pro lado de fora, eles pro lado de fora e eu pro lado de dentro, a gente conversava, tá, tchau, vamos embora. Não tomava nem um copo de água, vou embora, né? Porque eu não posso ficar muito. Eles passavam para ver se a gente estava tudo bem, como que estava. Aí eu fui fazer a novena de Santa Terezinha. Aí quando eu estava fazendo a novena de Santa Terezinha, veio mais forte ainda, todo dia, que eu ia fazer a novena, que eu chegava lá no meu altar, ia fazer a novena, aí vinha mais forte ainda esse desejo de fazer terço e distribuir esse terço. Cada dia mais, né? Tá bom assim, Rosa? Tá linda, você tá linda. Tô ouvindo, sim, todo o seu relato. Você tá linda. Mostrando, falando realmente como é a sua experiência e você estar falando, contando aí a sua história de como você chegou a fazer terço. Porque vamos pensar assim, você nunca tinha feito um terço na sua vida, né? Não, eu tô te... só desejo, só tinha tido desejo. Então, eu tô te vendo perfeitamente, estou te ouvindo perfeitamente. Pode continuar. Então, aí vinha mais forte ainda o desejo de fazer terço. Aí teve um dia que eu saí lá do oratório e falei assim para minha irmã, né? Olha, todo dia que eu vou rezar, vem
que eu vou fazer a novena Santa Terezinha, vem que eu devo fazer esse terço. Eu tenho que procurar algum lugar, sei lá, para começar a fazer os terços. Aí eu falei para ela, mas o que eu gostaria mesmo é um terço que faz muito tempo ainda, quando a mamãe estava viva, acho que a mamãe estava viva, o papai, não sei, que estava vivo, que eu vi uma moça na televisão, na Rede Vida, mostrando, falando terço de pétala de rosa. Mas o que eu gostaria mesmo é de fazer esse terço. Esse terço que eu tenho no coração. Desde o dia que eu vi, eu tô com esse terço no coração. Eu já tinha vontade de fazer o terço, depois que eu vi, aí eu fiquei com mais vontade ainda. Eu falei para ela, mas eu já procurei, eu não consigo achar. Desde o dia que eu vi, eu tô procurando e não consigo. Aí ela pegou e falou assim, eu vou achar para você. Ela passou a noite toda procurando. Ah, meu Aí Deus. quando chegou no... ela ficou a noite em claro procurando. Aí, quando amanheceu o dia, eu falei assim, tem uma notícia boa para você. Eu falei, o que é? Achei o terço de rosa. Eu falei, verdade, você achou um ensino? Eu falei, que ótimo. Aí ela falou assim, eu ouvi eu estava ouvindo a irmã Zélia, eu já tinha procurado, também não tinha achado. Sim. Aí eu ouvindo a irmã Zélia, ela passou o telefone. E eu já liguei lá. E me informei, vai ter um curso assim. Eu falei, me inscreve. Eu falei para ela, me inscreve já. Assim, foi assim, de imediato. Aí eu me inscrevi, fiquei toda ansiosa, né, para fazer o terço. Aí eu fiz, foi o final de ano, né, foi em novembro. Aí eu peguei, já fiz um monte de terço, sabe? Já presenteei toda a minha família Deixa com eu te falar terço. deixa eu te perguntar uma coisa. Peraí, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já tinha imaginado que era possível transformar pétalas de rosas em bolinhas e trançar o seu próprio terço? Olha, quando eu ouvia falar dos terços lá, dos frades, eu imaginava que eles faziam, mas eu não sabia como fazia, que seriam de rosas mesmo, mas eu sabia, falava assim, aquele terço é de rosa. Tanto é que quando eu pegava aquele um de madeirinha, eu falava assim, mas esse não parece que é o que os frades faziam lá. Eu vi, sabe? Parece você já que via é nas uma coisa. mãos que era madeira, né? Você percebia Eu já vi isso que na era madeira. madeira, e a pessoa fala assim, eu fui comprar um terço de rosa que tem. Eu falava assim, mas de rosa é só o cheiro que é de rosa, né? Porque eu imaginava. Porque eu falei, se os frades que fazia, eram bolinhas diferentes dessa, né? Isso. Eu imaginava, não era tão certinho assim. Mas e como foi a sua experiência na hora que você fez o primeiro terço, que você viu, nossa, é o terço de rosas? Como foi? O que você sentiu? Como que foi você trançar, você fazer o seu primeiro terço? olha, foi assim, foi desde que eu comecei, assim, sabe? Eu já na hora que eu já comecei a fazer as aulas, já fui atrás de rosa, eu não tinha rosa, eu tinha só uma roseirinha aqui no quintal que a minha mãe que tinha plantado. Eu já fui catando as rosas, eu já fui lá, comprei rosas, já peguei, comprei um buquê de rosas, já vi, já falei, já vou fazer, comecei a fazer, né? E aí eu já comecei a fazer, mas aí eu falava assim, não posso fazer de qualquer jeito, terço. Terço não é pra gente fazer assim, né? Com tanta ansiedade, assim. É um terço que eu vou ter que pensar mais e fazer mais. De monástica, né? Uma paciência monástica. Aí, o que eu fazia? Aí eu pensava assim, eu levantava assim e falava assim, hoje eu vou fazer terço. Então eu já fazia toda a minha oração, já como se eu tivesse preparando para fazer aquele terço. Já de manhã, na hora que eu levantava, falava assim, hoje eu vou fazer terço, eu já levantava preparando minha alma, meu espírito para fazer aquele terço. Amém. Aí eu ia fazer o terço. Aí depois, quando eu via, sabe, aquele terço pronto, eu me encantava. Aí eu já queria fazer outro. Aí eu queria fazer outro. Mas bem Aí eu no comecei a começo, fazer. Lucy, desculpa te interromper, mas bem no começo também, eu bem me lembro quando você começou a fazer, depois você engatou e você fez muito terço, você falou, Rosa, eu tenho uns 20 pedidos, uns 20 terços para fazer, eu tenho vários terços aqui, não foi isso? Tem. Então, aí depois que eu já estava, eu falei, vou ter que praticar bem também, né? Então eu falei, eu vou praticar, fazer os terços, para quando eu tiver uns terços bem bonitinho, bem trançadinho, aí eu vou divulgar. Então eu fiz para todos os
meus irmãos, fiz para os meus sobrinhos. Assim, Foi então eu ia treinando, sabe? Como treinando. Sim. Aí eu vinha e falava assim, ai, meu terço está escapando. Aí eu ia lá olhar para ver onde é que eu estava errando. Então foi assim, a minha experiência foram eles. E eles que falavam para mim, ó, meu terço está escurecendo, meu terço está... Entendeu? A minha era uma oficina ali, praticamente, mas uma oficina, assim, de amor, sabe? Porque era com muito carinho que eu fazia isso, sabe? Sim. Então, e depois, aí acontece o seguinte, que aqui na minha cidade tem uma rádio, mas agora não funciona. Tinha, né, uma rádio. E o padre, aí eu dei um terço para o padre, que ele tinha um programa, ele fazia sorteio durante o programa. Aí eu fui lá e dei um terço para ele e o outro para ele fazer o sorteio na rádio. Aí, quando ele nossa, ele pediu até para a gente ir lá falar do terço, do som lá falar. Aí a gente pegou bastante encomenda, sabe? Porque a minha de encomenda, né? Choveu encomenda, porque se um padre faz a publicidade do seu terço de rosa numa rádio, logicamente, como um bom parceiro. Eu vendi, naquela época, eu vendi terço até para os Estados Unidos. Ai, meu Deus! Vendi 11 terços para os Estados Unidos. Eu lembro que você fez um monte, tanto que você falou assim, eu tenho umas encomendas, tudo para... Eu lembro que você vendeu muito terço, você começou a vender terço, depois foi... Eu lembro que você comentou alguma coisa que você tinha vendido para fora. Então, tinha vendido para fora, eu já fiz para estados de fora também. Eu vendi bastante para São Paulo, porque a minha irmã mora em São Paulo, ela presenteou e as pessoas que presenteou me procuravam e presenteava para presente. Eu vendi bastante terço, bastante mesmo. E você percebe que o terço, ele agrada muito por ele ser uma novidade. As pessoas, quando encontram um terço e percebe que é 100% de rosas, porque ele se torna visual, a identidade dele é visual, né, Lucy? Você, quando olha, você percebe que ele é rosas. Então, a pessoa se encanta, porque é algo que não tem no mercado, né? Você não encontra numa livraria um terço como esse que você faz e que tantas outras fazem. Não. E uma experiência, assim, que é bonita, assim, que a gente vê, que eu amo, né? Quando as pessoas abrem o presente. Porque, olha, eu já fiz para bastante aniversário, sabe? Encomenda que as pessoas falam, faz para o aniversário de fulano, mas eu estou presente no aniversário. E a pessoa, a hora que abre e cheira e fala, nossa, mas o que é isso? E as pessoas choram, mas aí vira uma choradeira, todo mundo chora, todo mundo pega, passa na mão de todo mundo. É porque é emocionante, emociona as pessoas. O terço de rosa traz uma conexão automática. Você vê rosa, você vê Nossa Senhora, você se sente muito próximo. Então você fala, socorro, socorro, Nossa Senhora, me ajuda aqui. Então, é automático. Eu tenho até relatos de pessoas que receberam curas. Olha só. Milagre com o santo, sabe? As pessoas que eu fiz, sabe? Amém. E muitas pessoas vêm até aqui na minha casa agradecer, porque através daquele terço, das orações daquele terço, e aí me contam, né, o que vem acontecendo. Tem uma moça que conseguiu até engravidar. Uau! Meu Deus! Essa eu não estava sabendo? Verdade. A mãe dela faz academia comigo. Eu não conheço ela, até hoje eu não conheço ela. Mas a mãe dela faz academia comigo. Entendi. Não, nem conheço. Eu tenho vários relatos. Eu não vou contar porque é particular dela, né? É uma história meio complicada. Tá, é a particular dela, então eu não vou contar. Mas aí um dia ela chegou e falou assim, ai, Lucy, me abraçou. Ai, obrigada. Aí ela falou assim, ai, aquele terço trouxe tanta bênção para minha filha que você nem imagina. Ela está grávida. Maravilha, eu tenho muitos relatos sobre isso. Agora eu pego e pergunto para você, o que você sente quando você percebe que você foi um instrumento nas mãos de Deus, nas mãos de Nossa Senhora, para ser portadora? Porque é um instrumento, nós somos um instrumento, o terço é um instrumento que religa, que aproxima as pessoas de Deus. Como é que você se sente nesse momento? Ai, Rose, quando as pessoas me procuram, assim,
eu sinto assim, como se eu sinto uma paz tão grande, eu sinto tanta presença de Maria, tanta presença de Deus, porque como a hora que eu vou fazer o terço hoje, eu pego, primeiro eu sento, aí eu rezo, aí eu falo, peço para Maria vir aqui, eu falo, tem uma cadeira, você senta aqui, peço para o Espírito Santo, peço para o anjo da guarda, falo, vocês são a minha companhia, né? Amém. Todo terço. Então, vocês vão ajudar a passar para essa pessoa, né? Geralmente a pessoa fala o que é pela cura do câncer dessa pessoa. Tem pessoas que já está na hora da passagem também, né? Sim, A gente sim, percebe, a gente fala se for pela cura ou se for pela passagem, que faça uma boa passagem, né? A gente faz tudo isso, né? E a gente reza. Mas o que eu faço também é bastante terços de noivas. As noivas me trazem o buquê, e aí eu faço os terços de rosa com relicário. Ai, nossa, eles adoram os noivos. Eu tenho um vídeo aqui dos noivos recebendo, sabe, de presente. Nossa, Que não manda para mim esperava. esse vídeo, manda para mim esses vídeos aí, eles são realmente Que não importantes. esperava, sabe? Que não esperava em receber, fazer com o buquê delas, que tivesse sido feito Um um terço. terço de rosa, né? É Então, porque o significado é muito grande de uma noiva. O momento dela é muito especial de se casar, é um momento único na vida dela. Ela entra com aquele buquê, depois aquele buquê ele é eternizado através de um terço e ainda liga mais o casal a Deus, através das orações, através do ato de realmente de rezar os terços. É uma conexão, é uma emoção. O terço de rosas, ele traz esse profundo sentimento, né, de amor, de gratidão e de conexão com Deus. E eu queria perguntar para você uma coisa também, perguntar algumas coisinhas, sempre pergunto. Antes, como que era a Lucy antes de fazer o terço e depois que começou a fazer o terço? O que você notou alguma diferença na Lucy? A Lucy teve alguma transformação? Teve mudança ou não? Ou era a mesma Lucy de lá atrás? E a Lucy antes e depois do terço de rosas? olha, eu sou uma pessoa muito diferente. Muito, muito diferente. Eu era uma pessoa assim, vou dizer assim, acho que a minha vida, né, tudo, o trabalho, que era estressante, tudo, então eu era muito triste com isso, sabe? Sim. Eu era assim, eu tinha uma tristeza assim dentro de mim, assim, porque eu nunca me sentia realizada, entendeu? E eu sempre, assim, eu sempre quis fazer as coisas, mas eu gosto de fazer as coisas bem feitas, sabe? Sim. Assim, mesmo assim, por exemplo, quando eu cuidava da minha mãe, eu ia trocar ela, para mim eu tinha que ser perfeito, tinha que trocar bem. Se eu tinha acabado de trocar o lençol e ela e soltasse um xixi ali, eu pegava, trocava tudo de novo, entendeu? Eu não deixava aquilo ali só. Sim. Então, eu sempre assim, deixar sempre o quarto limpo, depois com o meu pai também, né? Essas pequenas coisas, essas coisas do dia a dia, né? De limpar, procurar limpar bem, né? Eu sempre quis, gostei. E quando eu fazia artesanato, eu também, né, procurava fazer o máximo, não o máximo, eu dava o máximo de mim para fazer o máximo, Sim. entendeu? Então, e eu me cobrava muito, e uma pessoa assim que eu andava muito triste com um monte de coisa que tinha me acontecido, tudo, né? E depois que eu comecei a fazer o terço, foi uma alegria, sabe? Eu sinto uma paz, eu sinto confiança. A minha relação com Deus aumentou muito. E aí eu percebo que antes eu não conseguia falar com Deus, sabe? Por mais que eu tentasse, eu falava até para Deus, me ouça, Deus, me ouça, né? Fala comigo, né? Porque eu sabia que ele me ouvia, e porque eu mais falava do que deixava ele falar, né? Que escutava. Então, eu falava, todo dia eu levantava e falava, fala comigo, meu Deus, fala comigo. E eu não conseguia ouvir Deus. E hoje não. Hoje eu tenho a paz, a tranquilidade, eu estou aqui, às vezes estou no silêncio, assim, e parece que ele está falando comigo, assim, sabe? As coisas que vêm no meu pensamento, aquela paz, aquela tranquilidade.
Aí eu tenho vontade de passar para os outros isso que eu sinto, sabe? Sim. Isso que eu estou passando. Eu tenho uma vontade que outras pessoas sintam isso daí, porque é uma coisa inexplicável, Rose. Eu não sei explicar. Assim, é difícil transformar em palavras quando você entende a profundidade de fazer algo e você ter algo que se conecta. O fato de você estar fazendo, manuseando pétalas de rosas, estar em oração, isso te conecta com Deus, te traz tranquilidade. Eu tenho algumas pessoas também que têm problemas de depressão e que fizeram um terço e que entraram em uma outra vibe, uma outra energia, uma outra visão, se aproximaram muito de Deus e mudaram, estão fazendo histórias. E essa vontade que você Então, tem, pode falar, pode falar. então Rose, falando em depressão, quando eu fazendo terço no início do ano passado, me deu uma depressão, mas aí foi uma depressão mesmo, um pico de depressão bem agressivo, sabe? Que eu só chorava, só chorava, só chorava. Não comia, emagreci, em 40 dias eu emagreci 9 quilos, e a única coisa que eu conseguia fazer era terços. Mais nada. Eu não conversava com as pessoas, eu fiquei, nossa, super acabada, com olheira. Porque é o negócio seguinte, eu já vinha vindo com depressão, assim, já desde quando eu estava lá com os meus problemas, cuidando da minha mãe, do meu pai, eu tinha assim já, sabe? Mas eu nunca me toquei que eu precisava de fazer um tratamento. Sim. Nunca tinha me tocado isso, que eu precisava de fazer um tratamento. E aí, acho que um negócio que acho que quando eu estava bem, assim, que eu já estava bem, parece que pulou para fora aquela coisa que eu tinha dentro, parece que saiu de dentro de mim. Aí eu procurei o profissional, tudo, e ele me orientou, e ele falou que realmente era uma bomba que tinha estourado, né? Ele falou assim, foi uma bomba que estourou desde a tua infância até agora, estourou uma bomba, agora a gente precisa de tratar, né? Mas eu estou fazendo tratamento, mas estou bem, graças a Deus, estou muito bem, sabe? Sim. Mas assim, o que eu mais me encanto mesmo é os terços. O que mais me ajuda mesmo é os terços. É bem isso mesmo, porque o estado depressivo de uma pessoa, ela não vem do dia para a noite. A pessoa que tem a depressão, ela vive muito no passado, em coisas que aconteceu lá atrás, que ela não conseguiu pular essa fase e às vezes ela fica trazendo consigo. Então, o estado depressivo, existe todo o tratamento, acompanhamento dos especialistas, dos médicos, mas também um maior tratamento é aquele que você pode dar para si mesmo. Renovando os pensamentos, como a própria Bíblia diz, né? Passagem, renovai a vossa mente. Então, você tem que sempre fazer aquele esforço de enxergar as coisas de uma forma diferente. O fato é uma coisa, como você encara aquele fato é diferente. E temos que ter sempre a história de Jesus, na maior história que ele trouxe de amor e perdão. Nós temos que aprender a amar e perdoar sempre, não só o próximo, mas como a nós mesmos, a nos amar, amarmos assim de uma forma, nos valorizando para poder encher e transbordar para o próximo. E eu sei, Lucy, gente, olha só, essa aqui é a Lucy Cavaleira, ela é uma aluna de Terço de Rosas, é uma senhora linda, encantadora. Eu não sei a idade da dona Lucy, mas ela me contou que ela nunca fez terço. E aí ela começou a fazer terços. E ela fala também que através dos terços de rosas que ela faz, as pessoas se emocionam e choram. Isso daí eu tenho certeza, porque isso acontece muito comigo quando eu apresentei alguém, a pessoa se emociona e chora muito. Não só o relato dela, mas de outras artesãs, de muitas pessoas recebem cura e milagres através do terço de rosas, mas através da fé, através da oração. Tudo é assim que funciona. É através da nossa fé, da nossa conexão que nós temos com Deus, com Nossa Senhora, pedindo a intervenção, a intercessão dela, sempre junto a Jesus. Então, isso é algo assim muito profundo. Mas uma coisa muito me encanta, Lucy, em você, é assim, que diante de todos os seus obstáculos e experiências, tudo aquilo que você já teve e passou, é o poder de decisão que você tem. Você decidiu, não, eu quero fazer um terço. Você não ficou, eu não sou capaz, eu não vou dar conta. E mesmo através de um curso no online, você foi capaz
de pegar e pegou todas as técnicas de ter o alicate, de segurar e trançar, porque eu já vi os seus terços, eles são bem trançados. Então, você desenvolveu também toda essa sua habilidade. E isso acontece, eu enxergo, que é de uma forma de decisão. E decisão, em cima de decisão, quando você tomou a decisão de fazer o terço de rosas, e aí você foi trilhando um caminho. E você fala, eu quero muito que as pessoas sintam o que eu sinto. A minha experiência, o quanto isso é maravilhoso fazer um terço de rosa. Eu quero que outras pessoas também sintam. Então, aí você começa a fazer o quê? Tomar outras decisões, avançando, fala, não, eu vou ensinar, eu vou fazer, tá. Existe todo um processo que você pode estar caminhando e trilhando e ajudando outras pessoas a fazer aquilo que você faz. Para as pessoas sentirem aquilo que você sente. E superar e ter um alívio e superar todos os obstáculos que todos nós temos na nossa vida. E nesse seu avançar, eu admiro que você tomou uma decisão recentemente de um outro treinamento chamado Viver de Terços. Sim. Como que foi? Conta pra mim. Só que eu vou pedir 1 minuto para você, que eu vou ter que buscar meu carregador, que eu tô falando do celular, e aqui vai cair a bateria. Eu não me atentei a isso. Gente, me dá 1 minutinho que eu já volto já. Deixa eu colocar aqui para carregar antes que esse meu celular ele pifa sem bateria. Vamos lá, Luci, me conta. De repente, eu resolvi abrir um treinamento onde eu falo sobre o viver de terços. Esse viver de terços é onde eu passo toda a minha experiência de todos esses anos. E começou agora recentemente. Ainda tem muitas águas ainda que vão passar aqui debaixo dessa ponte. De repente... Estamos engatinhando ainda, né? Estamos engatinhando ainda. Aí, de repente, a Lucy me aparece. Me conta uma coisa, como foi que você decidiu? E se o curso é aquilo que você imaginava, se está sendo mais ou se está sendo menos do que você imaginava? O curso está sendo mais do que eu imaginava. Bem mais. Bem mais? Foi como eu falei para minha irmã. Quando eu falei sim, eu não sabia onde que eu estava me metendo. Não pensei que fosse tão grandioso assim. Porque, Rose, ó, quando esse negócio de ter estava tanto na minha cabeça, que eu acredito que é uma coisa divina, uma coisa de Deus, né? Já desde quando lá atrás, quando eu pensava em fazer, que quando você falou, que quando eu vi que eu tinha que fazer o curso, né, de pétalas de rosa, quando eu falei sim, eu não entrei na minha conta para ver se eu tinha dinheiro, não entrei no meu cartão para ver se meu cartão tinha limite. Sim. E depois, quando você foi na condição, foi na decisão. Sim, foi na decisão. Eu não posso, não interessa a minha condição, eu vou fazer e pronto. E agora quando você fez o convite, né? Você fez o convite, que eu vi, eu fiz a mesma coisa. Eu falei sim, de imediato, já na hora ali, eu já cliquei e já respondi que eu queria fazer o curso, sim, e que já me inscrevi, e eu não fui nem olhar no banco se eu tinha dinheiro, se eu não tinha dinheiro. Depois eu falei para minha irmã, nossa, eu fiz uma coisa, eu falei, eu não fui olhar se eu tinha dinheiro na minha conta para fazer esse curso. Eu falei assim, mas se eu falei sim, porque Deus vai providenciar. Esse foi o meu... Mas quando eu entrei, eu falei assim, eu vou aprender a fazer outros terços, né? Não só de rosa, mas outros terços. Né? E daí,
Você ficou pensando assim, eu vou fazer mais modelo, vou fazer outras técnicas, outros modelos, não é isso? Vou aprender, quem sabe, né? Eu falei assim, quem sabe eu realizo meu sonho de distribuir os terços aí para as igrejas, que eu quero deixar uns terços aí para as igrejas, sair distribuindo terço aí, né? Que esse sonho faz tempo que que tenho comigo. Eu falei, vou fazer esse curso, comprar material, tudo onde eu compro material, tudo mais. Aí eu comecei, aí eu vi que é um projeto de um terço que a gente está fazendo, né? Então, é um curso onde você aprende muitas técnicas, né? É um treinamento onde você aprende muitas técnicas, muito jeito, muita coisa, muitos fornecedores. Tem um tanto designer de terços. Você já imaginou que era necessário um designer de terço para os terços ficar bem lindos? não imaginei. Mesmo porque, Rose, você sabe, né? Eu tenho limitações com a internet e tudo mais. Eu não sei. Mas é por isso que você está aqui, gente. Gente, a Lucy está aqui. Ela é uma senhora doce, amorosa. Ela falou assim, não sei mexer com a internet. Eu falei, não, sabe como é que aprende, gente? Tudo na vida da gente aprende fazendo, tá? Então, nós temos o quê? Que fazer. E é por isso que a Lucy está aqui. Sabe o que ela está fazendo hoje, essa live? É a primeira live que você faz, Lucy? A primeira live da minha vida. Estou estreando aqui. É isso, gente. É romper barreiras. Aqui, ó. Ai, que linda, que linda, que linda. Vou entregar sábado. Ótimo. Então, gente, é isso, sabe? É romper, decisão, tudo é questão de decisão. Então, se você toma as decisões certas de caminhar em uma direção. A Lucy, como ela tomou uma decisão de fazer terços de rosas, ela começou a caminhar, começou a fazer. E na cidade dela, eu tenho certeza que ela já deve ser conhecida como uma mulher que faz os terços de rosa, porque não é todo mundo que faz, é uma ou outra pessoa. E aí, o que aconteceu nesse trilhar? Ela falou assim, eu vou fazer mais terços, vou aprender mais técnicas, vou fazer alguma coisa. Mas ela nem imaginava que ia estar participando de um projeto aí exclusivo, de uma peça única e exclusiva que vai ser lançada aqui no Brasil. Então, ela faz parte desse grupo seleto de pessoas do Viver de Terço que vai estar. Então, o que acontece? Agora, isso só pode acontecer, Lucy, quando você deu o primeiro passo lá atrás, que foi dizer sim ao terço de rosas. Não é verdade? É isso. Se você não tivesse entrado para aprender a fazer terço, se você não tivesse tomado a decisão, hoje você não estaria fazendo o que você está fazendo. E a sua mente está caminhando. Nossa, eu acho que eu quero passar isso para outras pessoas. Então, a tua mente está caminhando e você está em uma jornada. E tudo, gente, na vida da gente é dessa forma. Tudo que você começa a fazer. Dá o primeiro passo e começa a caminhar. E no meio, Deus já te deu tudo. Você anda seus 50%, por favor de Deus, vem os outros 50% e te encontra no caminho. A sorte, quando vem, ela te encontra trabalhando. A sorte, quando vem, o povo fala, eu vou esperar na sorte. Não, ela te encontra caminhando e trabalhando e fazendo. É isso que é no nosso dia a dia. Então uma coisa... Pode falar, Rose. Pode falar. Então, uma coisa assim que aconteceu comigo, assim que eu estou percebendo agora, é que antes, por exemplo, assim, eu não era uma pessoa muito introvertida e com muitas amizades, né? Hoje não, hoje eu tenho bastante amizades, eu consigo conversar, eu tenho paciência, eu tenho, sabe? Parece que tem assunto, tem, depois sabe? Depois do terço de rosa tem que ter paciência. Porque eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Então, eu acho que esse terço parece que fez um pulo, assim, sabe? De eu falar mais de mim, porque eu nunca gostei de falar de mim. Então, hoje, de eu falar mais de mim, de eu partilhar as coisas, sabe? Partilhar aquilo que eu vivo com as outras pessoas. Deixa eu te perguntar, você tá feliz hoje de fazer essa live aqui hoje comigo? Eu tô. Eu também. Eu tô, assim, muito contente, né? Que é uma coisa que eu nunca fiz. Então, assim, eu fui uma pessoa que eu sempre me senti, assim, menor que os outros, né? Entendi. Aí eu eu tive vários traumas que eu tenho desde a infância, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que eu me acho, sempre me acho, sabe, que eu sou menor
que todos. Assim, que eu não sei fazer, que eu não sou capaz. E hoje eu já não estou mais me sentindo tão assim, sabe? Ainda estou caminhando também, mas eu já estou me sentindo assim, uma pessoa capaz, uma pessoa que pode fazer assim as coisas. Porque eu falo, nossa, eu não faço nada, eu não faço nada para a humanidade, eu não faço nada para isso, eu não faço nada para aquilo, sabe? Sempre me questionando, me cobrando. Então hoje eu já não me cobro mais, né? E, por exemplo, quando eu fui fazer o terço, que eu jamais tive a intenção de vender os terços, não fiz com a intenção de vender, só que diante do custo e tudo mais, aí eu percebi que eu tinha que realmente vender. Eu tinha que vender se eu quisesse fazer o propósito que eu tinha, né, antes, então eu teria que vender os terços. Então, hoje eu faço os terços, eu vendo, aí eu dou para as paróquias, aí doei um para cada padre, aí eu dou para as paróquias, e aí é onde as paróquias levantam o dinheiro e faz, porque esse daqui realmente é um terço que não dá para você... Imagina, você vai lá na paróquia Sagrado Coração de Jesus, nas festividades, pega todas aquelas rosas que faz os textos. Então, isso é de um grandíssimo valor, porque o padre depois ele faz dinheiro, ele arrecada, ele angaria fundos para a obra, para a igreja, para ajudar outras e outras pessoas, né? Então, é uma corrente que vai indo, caminhando nesse sentido. Lucy, eu estou muito feliz de você estar aqui comigo hoje, de você contar seu testemunho aí e a sua experiência de fazer os terços de rosas. Eu quero te agradecer imensamente, porque eu sei que no fundo, é um desafio também para você estar aqui na live, pelo fator da tecnologia. Mas o que é a vida se não fazemos os nossos desafios? Se quando somos desafiados, não aceitamos, corremos, fugimos, o que vai acontecer? Não é verdade? Jesus precisa de generais aqui na Terra para levar a sua palavra, porque quando ele veio, ele deu uma missão para todos nós, que é levar o evangelho, levar a palavra, ajudar o próximo, amar o próximo, religar, trazer as pessoas a Deus através da oração, através dos terços, que é um caminho lógico também, a oração. Então, e sem falar que nós estamos dentro da 12ª promessa de Nossa Senhora, que para quem propaga o Santo Rosário, que Nossa Senhora nos acolhe nas nossas necessidades. Então, isso é maravilhoso. Isso me traz um sentimento de paz muito grande, um sentimento de alegria muito grande. Eu trabalho com os terços, mas o terço de rosas em si é uma missão. É algo que eu sempre falo para as pessoas que precisa. Se você quer uma conexão, quer uma mudança, é o transformar pétalas de rosa, mas se transformando junto. Os seus amigos, parentes, irmãos, irmãs, quando viram que você estava fazendo tudo aquilo, eles não olhavam de uma forma assim meio incrédula, sem acreditar muito? Será que isso vai dar certo? O meu irmão ele vinha aqui e falava assim, tá fazendo serviço de preço? Eu falava assim, eu tô. Serviço de preço? Eu vinha fazendo as bolinhas, né? E via aquele monte de bolinha em cima da mesa, e ele falava assim, e tá de novo fazendo serviço de preço? Aí ele até começou a me ajudar a cortar os arames, isso aqui. Assim, todo mundo participa, né? E eu acho assim, o que eu acho interessante é que até evangélicos compram os meus terços. Até evangélicos? Eu vendi bastante para evangélicos. Olha que incrível, sim, eles são evangélicos hoje, mas ontem eles eram católicos e tem alguma marca, alguma profundidade, alguma coisa toca no coração deles quando se fala de Nossa Senhora de Rosas. Você tem um terço, às vezes eles até pedem pronto, né? Dificilmente eu tenho pronto. Eu sempre tenho terço pronto, eu tenho no aniversário para ir, a pessoa é muito católica, eu vou levar um terço. Muito bem. É isso mesmo. Lucy, eu quero agradecer imensamente você, imensamente mesmo, no fundo do meu coração. Muito obrigada por sua participação, que foi muito especial, que deixou a nossa live mais leve, alegre, feliz, contente. Que o seu testemunho sirva para muitas pessoas que estão em dúvida se faz, se não faz, se vai aprender a fazer terços de rosas ou se não vai, ou se vai fazer outros terços. Vem para essa caminhada, é uma caminhada, eu acho que
vale a pena, eu te pergunto, vale a pena, Lucy, você aprender ao menos para fazer um só para você? Vale. Não tem, olha, eu vou falar, não dá nem para explicar a satisfação de você fazer o seu terço e depois você rezar com o seu terço. Tanto é que eu não tenho nenhum terço de pétalas de rosa. Porque o que eu faço está na minha mão, eu já passo para outro. É Eu isso não tenho mesmo, nenhum. gente. É isso mesmo, é maravilhoso. E você até falou aí da questão dos presídios, né? Vai ao presídio, tá fazendo. Olha, gente, eu tive mãos de obra durante muitos anos dentro de presídio. Muitos anos. Muito, muito, muito. Tanto no complexo de Hortolândia, eu tinha muitos homens que faziam só tercinhos, femininos, vários presídios aqui, toda a minha região. Eu sempre levei muito trabalho para eles. E existe são situações difíceis de explicar. A gente faz um trabalho de ajuda, de obra, de evangelização, e você percebe o quanto nós temos, o quanto somos agraciados, o quanto as pessoas necessitam sim da nossa oração. Ai, são bandidos, fizeram, fizeram, mas eles não têm um grau de entendimento, de amor dentro do coração deles para poder estar aonde você está hoje. Então, vamos valorizar tudo o que nós temos. E o que nós temos é o dia de hoje, é o momento de agora. É essa consciência aqui que nós temos hoje, nesse momento. E eu vou falar uma coisa para você, Lucy. Às vezes você não se sentia querida, amada, importante, parará, parará. Eu quero te falar uma coisa. Isso daí é a forma como você se vê. Não significa que as outras pessoas te vê de uma forma. A forma como você se vê é uma coisa. A forma como seus irmãos te vê é outra. A forma como eu te vejo é outra. Mas o que mais interessa é como você se vê, como você fala para você que você é. E a forma como Deus te vê. Deus te tem como filha amada e querida dele. É assim que Deus te vê. Sinta-se amada, sinta-se acolhida por Deus, sinta-se amada por Nossa Senhora e protegida por ela. Você é muito importante para Deus, para essas pessoas, pelos instrumentos que você fabrica, que você leva para as pessoas. Acredite em uma coisa. Cada pessoa que recebe um terço trançado por suas mãos, de alguma forma, e que talvez você nunca, jamais vai saber, ela se conecta com Deus. Pode ser que ninguém vai vir falar e contar, mas algo acontece com a pessoa. Foi me dada como missão trabalhar em cima do resgate do Terços de Rosas, mas a responsabilidade é nossa. E eu quero te agradecer imensamente, porque eu sei que você está junto nisso e você está fazendo a sua parte de fazer os terços e propagar e avançar com isso. Muito obrigada pela sua participação tão especial aqui nessa live. Eu quero agradecer também a todas as pessoas que estiveram aqui presentes nessa live. Muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu carinho, pelas suas mensagens. E eu quero também falar para vocês compartilharem, curtir o Insta da Lucy. Fala aí, Lucy, com underline, a fé, underline, na oração. A fé na oração. A fé na oração. Então, só que a fé tem um underline na underline oração. Eu vou tirar um print aqui nosso, Lucy, vou postar no Stories. E aí eu marco você e todo mundo vai ficar com aí o seu contato. Vamos lá, um sorriso? Top. Gente, obrigada. Regi Neves, bom dia. Obrigada pela participação de todos vocês. Obrigada, Eliana. A Lúcia, Magnólia, Rosinha, Maria dos Terços, Acessórios, Irene, vamos lá. Ah lá, olha a Lúcia falando, gente, que alegria ter a Lucy no nosso projeto. Aqui, Padre Denis. Obrigada, Padre, por sua participação. Vamos fazer uma live juntos. Vamos lá. Maria Cristina, Lucilene, Regis, Joana. Obrigada, gente. Uma excepcional e abençoada quinta-feira. Amanhã é sexta, final de semana chegando. E é isso aí.
Mas vamos nos falando, acompanhe nossos stories e vai lá no YouTube. Eu vou estar postando amanhã um novo vídeo com novos designers, bem diferentes de uns terços aí, bem legal. Para você que já faz terço e queira fazer, ou para você que queira aprender, você também aprende a trançar um terço facinho e fazer o seu próprio terço. Quer falar um tchau, Luci? Manda aí pro pessoal um tchau. Eu agradeço você, né, Rose, que passa tantas coisas boas pra gente, tá me ensinando muita coisa. Obrigada. Agradecer a você e agradecer a todo mundo, né, que a gente está sempre unido em oração, ao pessoal do nosso grupo, né, de Viver de Terço. São pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas que são pessoas maravilhosas. Está ajudando a gente a crescer, né? A mim está ajudando muito. Né? E eu pretendo, assim, também passar esse conhecimento para outras pessoas. É isso aí. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada, Luci. Até. Obrigada. Tchau. Até. Tchau.